Amém? Abrir o nosso coração para que possamos receber a palavra do Senhor com ânimo e com a certeza de que essa palavra irá nos transformar, nos moldar à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós temos que ansiar estar nessa presença. Amém, gente? Temos que ter prazer em estar nessa presença. Orar, ler, se dedicar ao reino de Deus é um prazer que tem que estar no nosso coração. A gente não pode ter isso como um fardo em nossas vidas. Nós temos que ter a plena certeza que Cristo padeceu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, para que nós possamos ter essa intimidade com o Pai. Por isso que eu afirmo e digo novamente que o véu rasgou para que nós possamos ter acesso ao Pai. E hoje nós temos acesso ao Pai, que possamos usar desse benefício tremendo que Deus assim nos concedeu através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O véu rasgou de cima a baixo e hoje temos acesso ao nosso Pai Celestial por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos capacite, nos dê graça e ânimo em nosso coração e nossa mente, para que possamos ser renovados dia após dia. Dia por dia nós possamos ser renovados. Que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos viver para a glória de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Deus não nos chamou para estarmos de braços cruzados. Deus não nos chamou para estarmos de braços cruzados. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Te agradeço pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Que nessa noite, essa palavra, Pai, possa penetrar em nosso coração. Possamos pôr em prática tudo aquilo que vamos aprender hoje à noite, Pai. Tudo aquilo que teu Espírito Santo irá nos ensinar, a demonstrar, animar, capacitar. Eu peço a Ti sabedoria, Senhor, para transmitir a Tua verdade, para transmitir essa palavra que liberta, que cura, que renova, que dá ânimo, que sacia nossas almas, Pai. Eu Te peço graça, Senhor, para que nessa noite nós possamos sair desse momento, Pai, diferentes, cheio de reflexões, mas reflexões para a Tua glória, Pai, para vivermos mais intensamente para Ti, que é para isso que temos que buscar a Tua presença, para viver para Ti, e que o Senhor nos capacite para isso, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Vamos lá. Abram vossas Bíblias aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, por favor. Que o outro domingo, né, nós ministramos o versículo 17 e 18. Hoje, se Deus assim permitir, nós iremos ministrar o verso 19, 20 e 21, se assim Deus permitir. Amém, gente? Eu quero ser hoje um pouco mais didático com vocês. Amém? Quero falar de alguns aspectos que são fundamentais para a doutrina do resgate, da redenção, que é isso que nós precisamos compreender bem, porque hoje nós somos cristãos, porque Cristo nos resgatou de quê, o porquê nos resgatou. Amém, gente? Então é muito importante nós aprendermos sobre essa palavra. Amém? Vamos lá, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, vamos ler aqui o verso 19, 20 e 21, por favor. Amém? Vamos lá. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança esteja com Deus. Como eu sempre gosto, tá, gente? Um aspecto da ministração expositiva, eu gosto de fatiar os versículos, como a gente vem fazendo constantemente. Por que, pastor, eu gosto de fatiar os versículos? Porque é muito bom nós analisarmos o versículo ponto a ponto, para que possamos compreender bem o que Deus quis falar conosco através desse versículo. Nós temos certeza que Pedro escreveu essa carta para a igreja, para o povo que estava disperso, tanto para os judeus que estavam dispersos, como também os gentios que estavam dispersos naquelas redondezas da dispersação no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós já sabemos disso.
Então nós temos que compreender o que Pedro quis ensinar essas igrejas e o que nós temos que extrair desse texto para nossas vidas hoje e para a igreja hoje também, porque a igreja bebe dessa fonte, a igreja bebe dessa cisterna de água viva, que é a palavra de Deus, essa água viva que vai nos sustentar até o fim da nossa caminhada, porque sabemos que aquele que começou uma boa obra em nossa vida, ele vai terminar. Então nós precisamos se fortalecer na palavra de Deus, nós precisamos compreender sobre a obra de Cristo, sobre a obra redentora de Cristo, sobre a obra que nos salvou, que nos libertou, essa obra que nos dá sabedoria, que é essa obra de Cristo na cruz de Calvário. Então vamos já de imediato, tá, gente? O verso 19, por favor, tá? Eu vou ler novamente 19 e 20 e vamos começar a fatiar um pouco esse termo aqui, tá? Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Amém? Que é o sangue de Cristo Jesus. Então, nesse aspecto aqui do verso 19, nós vamos ficar com ele aqui por inteiro, tá? Não vou nem fatiar porque está tratando de um assunto por completo, não é um assunto aqui dividido, né? A parte A ou a parte B. Mas aqui está se tratando do aspecto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tá? Que foi o que? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia e nos justificando mediante a fé nele. Então, quando nós tratamos aqui desse ponto aqui, fostes resgatados com precioso sangue, nós já vemos aqui que o sangue de Cristo ele é precioso para nós. Lá em Hebreus diz que nem sangue de bois, touros, de animais tinha poder para apagar pecados. Não tinha condição de apagar o pecado. Só o sangue do Cordeiro, só o sangue de Cristo que tinha esse poder de apagar o pecado, de apaziguar a ira de Deus. O sangue de Cristo foi o sangue que foi derramado sobre nossas vidas. É esse sangue que quando Deus olha para nossas vidas, ele vê Cristo. É esse sangue que apazigua de forma absoluta, de forma tremenda, a ira de Deus sobre nossas vidas. Então, quando nós falamos desse aspecto aqui do sangue, tá, gente? Nós já temos aqui um certo compreendimento de que Pedro estava se tratando dos sacrifícios cerimoniais da antiga aliança. E foi esse sacrifício que Cristo fez que simbolizou esses sacrifícios que aconteciam na antiga aliança. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que tem sacrifício para cada tipo de pecado. E cada sacrifício tinha uma classe de pessoas. O pobre, o médio, né, e o rico. Então cada um dava-se o seu sacrifício da forma como se dava. Então Cristo tira tudo isso agora na nova aliança e se entrega por inteiro. Então hoje nós não temos mais essa regra de se sacrificar pelos nossos pecados. O único modo que nós temos hoje de fazer é reconhecer que somos pecadores e quando nós pecarmos temos que se arrepender, pedir misericórdia a Deus para que Deus nos dê a sua graça para nossas vidas e nos ajude a vencer o pecado cada dia mais. Então quando Pedro fala nesse aspecto também, gente, se liga também à velha história que está ligada ao cristianismo de forma absoluta. Essa história ainda está viva dentro do cristianismo e dentro também de nossas vidas, que foi, Pedro fala do contexto do judeu plenamente instruído sobre a história e o ritual da Páscoa. Aqui está ligado também ao ritual da Páscoa. Todos nós sabemos que quando Deus ele tira o povo hebreu da terra do Egito, um dia antes Deus pede para que esse povo matasse um carneiro, tirasse o seu sangue, colocasse nos umbrais da casa, para quando o anjo deixando passasse para matar todo o primogênito, e ele olhasse para aquela casa, sabia que tinha uma marca ali naquela casa, então ele já não iria dentro daquela casa destruir o primogênito, porque Deus foi a última praga que Deus deu lá no Egito, tá? Então quando nós olhamos para esse aspecto aqui, nós vemos que nós temos uma marca, e essa marca é o nosso penhor. Essa marca que nós temos hoje é uma marca que nos diferencia do ímpio e do cristão. Por isso que somos cristãos e não somos mais ímpios, porque essa marca hoje é que nos faz termos relacionamento profundo com Deus. E foi isso que Pedro quis trazer à mente daquelas pessoas. Foi isso que Pedro quis trazer à realidade das pessoas, de que o sangue de Cristo ele é precioso, ele tem valor, não é um qualquer sangue.
Foi esse sangue que pagou pelos nossos pecados. Observe só como Pedro aplica o termo, né? Mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito. Um exemplo, ele já se aplica aqui ao termo que Cristo não tem defeito algum. Cristo não tem falha alguma. Cristo não tem pecado algum. Então, o aspecto aqui do sacrifício mostra-se a perfeição. Foi por isso que Deus, na sua graça e misericórdia, aceitou o sacrifício de Cristo. Porque Cristo não tem defeito, Cristo não tem pecado, Cristo não tem erros. Então é esse o evento no qual a igreja precisa compreender, precisa entender de forma absoluta que Cristo, ele é perfeito. É por isso que ele paga pelos nossos pecados, porque ele é perfeito. Nele não há erro, nele não há variações de pessoa, nele não há acepção de pessoas. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Pedro está trazendo renovo para a alma daqueles cristãos. Pedro está mostrando à igreja o quão é importante compreender o sacrifício de Cristo, o quanto Cristo é importante para a vida do cristão. Porque se não houvesse esse sacrifício, se Cristo, por exemplo, tivesse pecado, tudo estaria de água abaixo, porque não teria o resultado que deveria ter. Então, quando nós olhamos para o aspecto das Escrituras e vemos Pedro aplica esse termo, porque Pedro compreende que os judeus que estavam ali naquela dispersação, naquela cidade que ia ler essa carta, eles tinham a compreensão do que Pedro estava falando, porque eles sabiam o sacrifício que acontecia no tempo dos hebreus, na história de Israel, quando tinha sacrifício. Então eles sabiam, eles eram que judeus instruídos, como também tinha certos gentios que também sabiam desse aspecto também de sacrifício. Então, quando Pedro fala sobre esse sacrifício, ele liga totalmente Cristo ao aspecto pleno do sacrifício, mostrando-se que Cristo foi o sacrifício perfeito, que nele não tinha defeito, não tinha mancha. O sangue de Cristo é algo perfeito. É esse sangue que nos livra da ira vindoura. É esse sangue, como diz Hebreus, que nos dá a capacidade de entrarmos com ousadia no Santo dos Santos, que é o que? Na presença de Deus. Então, quando nós compreendemos isso, isso nos fortifica, porque a igreja estava passando por momentos difíceis. E se você analisar, como não foi falado o outro domingo, mas eu quero aplicar aqui o verso 15, 16, 17, 18, como nós foi pregado de forma expositiva o outro domingo, era um inário também. Era um inário, essas pessoas cantavam esse trecho na igreja para que a igreja fosse fortalecida. Porque eles também tinham que ter a vida moral, a vida prática tinha que estar transformada também. Não era apenas ser cristão apenas, é ser transformado também na minha vida prática. Tudo que nós fazíamos em outrora, o sangue de Cristo nos livra dessas coisas. Prostituição, lascívia, olhar indecente, briga, porfias, invejas, tudo isso o sangue de Cristo tira de nossas vidas. Ele nos capacita a passarmos por cada situação dessa, sairmos dessas situações vencedores. Então o aspecto, quando nós lemos aqui o ponto-chave, nós temos a ligação aqui do sacrifício, do ritual que acontecia na antiga aliança, que Cristo foi o sacrifício perfeito, e não se necessita mais para esse sacrifício como se acontecia na antiga aliança, que era os sacrifícios cerimoniais. E também temos que ter aqui em mente a doutrina, né, que é da redenção, do resgate, que Cristo tinha que morrer para nos resgatar. E eu, como sempre falo, quando você estuda um pouco sobre o resgate, se você analisar um pouco, os romanos, eles tinham como base algo muito interessante. Quando eles tinham um preso que eles pegavam por guerra política ou por guerra por algo do tipo, quando se ia ter uma troca por algo que se trocava, eles usavam o termo redenção, você foi redimido. Então, mesmo o termo aqui foi Jesus Cristo, redenção, resgate, ele te resgatou. Há termos que está ligado a resgate de treva para a luz, ele te resgatou das trevas, ele te resgatou do pecado. Ele nos resgatou de nós mesmos, ele nos resgatou da ira de Deus. Você vê a importância do sangue de Cristo como abrange um todo. E não está ligado apenas na esfera, né, de salvação, mas sim no completo. Ele nos resgata
de nós mesmos, das trevas, nos resgata da ira de Deus, apazigua a ira de Deus, para você ver a importância do sangue de Cristo. Então é muito importante nós estudarmos de forma profunda o sangue de Cristo, a redenção, purificação, propiciação, a expiação. Nós temos que estudar tudo isso para compreendermos o que Cristo fez na cruz do Calvário, que não foi uma morte vã, não foi uma morte inútil. Então, quando Pedro fala no contexto aqui, ele fala para um grupo de pessoas que compreendem o contexto bíblico. Ele não está falando aqui para as pessoas leigas não, tá, gente? Ele está falando porque ele sabe que as pessoas que estão lendo a carta vão ter compreensão daquilo que ele está falando. Ele não vai falar algo aqui sem sentido, sem nexo. Ele vai falar aqui algo que tenha propriedade. Então, quando também outro aspecto aqui fundamental é nós compreendermos que quando ele trata dessa certeza do sangue de Cristo, também ele liga também a história da saída do povo do Egito, da escravidão para a terra de Canaã. É o mesmo significado. Então o sangue de Cristo também nos leva também para essa perspectiva, nos tirando da escravidão do pecado, da escuridão, de trevas, e nos levando também agora para a Nova Jerusalém. É esse termo também que nos mostra, que pode ver que é algo vindouro. Cristo nunca coloca o aspecto fundamental, tá, gente, da salvação numa esfera pequena, não, ele abrange tudo. Então o sangue de Cristo hoje simboliza também o que? A nossa retirada também do Egito, do pecado, e nos levando agora para a Nova Jerusalém. Por isso que estamos em peregrinação. Pode ver que é algo escatológico, né? Algo para o final, por fim. Nunca está ligado a termos presentes apenas, mas também ligado à escatologia, né? Para o fim dos tempos, que é a Nova Jerusalém. Então eu não posso chegar aqui agora, gente, e abranger num todo esse aspecto não, porque é um assunto profundo, muito profundo sobre o sangue de Cristo. Então nós damos uma pincelada e resumimos ao máximo, porque a intenção aqui é mostrar o que Pedro quis dizer com isso. O que a igreja absorveu e que a igreja contemporânea hoje tem que absorver também. Que a igreja tem que compreender esses contextos bíblicos. Por quê? Para nos fortalecermos. Porque nós temos que ter essa certeza que Cristo pagou pelos nossos pecados, o sangue dele foi derramado na cruz de Calvário, a ira de Deus caiu sobre sua vida. E é isso que nos motiva. É isso que nos motiva a vivermos uma vida de santidade. É isso que nos motiva a fugirmos do pecado. É isso que nos motiva a fugirmos da corrupção, das coisas errôneas que o pecado nos oferece. É isso que nos motiva quando nós lemos isso aqui, traz renovo às nossas almas, traz o bálsamo ao nosso coração. Nossos olhos brilham em saber que Cristo padeceu pelos nossos pecados. Imagine só o contexto de perseguição que acontecia ali, tá? Se você analisar, como nós já vimos pregando sobre isso, se você analisar o contexto bíblico, você vai ver que era perseguição, era afronta, mas mesmo assim Pedro não deixou de exortar sobre santidade, sobre uma vida pura, uma vida de compreensão que precisa mudar também a vida moral. E se você analisar, Pedro também fala também em motivação, ele motiva os cristãos a viverem por Cristo, que não é em vão a morte deles. Vai ter sim uma honra no final. Deus irá honrar nossa morte. Isso é um fato. Mas quando você olha no todo, Pedro abrange tudo. Pedro cobra cada aspecto. Se a igreja está passando por isso, ela tem que ser cobrada. Uma suposição, se a igreja está em pecado, ela tem que ser cobrada pela palavra. Se a igreja está passando por falta de temor, ela tem que ser cobrada a ter temor no Senhor. Nós não podemos viver da forma que queremos. Esse aspecto é um aspecto totalmente errôneo. Eu sou cristão e faço o que eu quero. Então Cristo está limitado dentro de nossas vidas. Cristo só vai até aqui, porque daqui para cá eu mando de mim mesmo. Eu vou fazer isso, mas não é bíblico, mas você quer fazer. Aí você faz o que você quer da sua vida e não vai ter cobrança e punição. Deus vai punir você. Deus vai cobrar você, porque aquele que planta na carne vai colher na carne, mas se você planta no Espírito, você vai colher no Espírito. Então cuidado como você planta. A colheita é certa, é como sempre digo. E tem muitas pessoas que ou elas dão de doida ou são cegas, porque elas plantam as coisas na vida delas mesmas e não querem colher. Elas plantam as situações e elas não querem colher, elas querem ficar isentas da colheita. E você vai colher. É inevitável você não colher.
Aqui é uma colheita, tá, gente? Mas de forma positiva. Um exemplo, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, confessamos Cristo como Senhor. E Ele está em nós, e nós nele. Agora, a luz de Cristo começa a iluminar. Então as trevas começam a se incomodar com nossa presença. Então, automaticamente, tem uma resposta das trevas. Que é o quê? Perseguição, afronta. Houve o quê? Uma colheita, mas uma colheita boa. Que é isso que vai te levar para a eternidade. É isso que fortifica a nossa fé. É isso que confirma que estamos em Cristo. É a perseguição. É as pessoas olhar para nós mesmos e ver Cristo. É isso que nos motiva. Então, quando Pedro fala nesse contexto, tá, gente? Ele fala nesses dois termos. Ligando o sangue de Cristo caindo sobre nossas vidas e nos limpando, nos purificando de todo pecado. E também mostrando-se que Deus nos tirou da escravidão do pecado. O pecado hoje não nos domina mais. O pecado não tem mais sentido em nossa vida. O pecado hoje, em nós, tem que ser retirado rapidamente. Porque foi esse pecado que pregou o nosso Senhor na cruz. Foi esse pecado que acendeu a ira de Deus. Então nós não podemos estar aliançados com o pecado. Temos que fugir do pecado. E a única pessoa que pode nos capacitar a fugirmos do pecado é Cristo Jesus. Por isso que é um dever seu, é um dever nosso, se apegar a Deus. Termos comunhão com Deus, termos cada vez mais interesse pelas coisas do reino. É isso que temos que buscar em Deus. Conhecer a Deus é o suficiente para nossas vidas. Não queremos ser reconhecidos por ninguém. Queremos que Deus nos conheça e o diabo também nos conheça. Que isso é suficiente. Não adianta nós termos a aprovação humana. Bote isso na sua cabeça. Não adianta nós termos a aprovação humana e termos a reprovação divina. Não podemos. As pessoas muitas vezes batem até palma, né? Mas será que Deus está também aprovando essa ação? Que nós não podemos viver para nós mesmos. Vivemos hoje para Deus. Deus é nosso Senhor. É nós que somos servos dele. Nós que somos escravos de Cristo. E não Cristo nosso escravo, entende? Então por isso que Pedro abrange a perspectiva do resgate, né, pelo sangue. Imagine se não tivesse sangue, derramamento de sangue. Não haveria resgate, não haveria essa troca. Então Cristo nos resgatou de nós mesmos, porque o mal da história somos nós. O pecador da história somos nós. A ira de Deus estava sobre nossa vida, mas aprove a Deus enviar seu Filho mediante a graça. Nós vamos ver aqui o aspecto, aqui sim, da predestinação, no texto 20, né, no verso 20. Nós vamos ver o aspecto de saber que tudo estava preparado de antemão para nossas vidas. Não foi algo feito de forma vã, não. Foi algo feito já preparado por Deus. Deus não é um irresponsável, gente. Ele não é irresponsável. Ele é Senhor. Ou nós temos esse interesse de conhecer a Deus, ou vamos continuar assim leigos e analfabeticamente falando, bíblicos. Meu Deus! Qual a intenção de Pedro em falar isso? É capacitar o cristão a compreender que Cristo morreu pelos seus pecados. E que Cristo aqui é perfeito, que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, não havia mancha, não havia defeito algum em Cristo Jesus. Se você tenta achar algum defeito em Cristo, você vai perder seu tempo. Porque ele é perfeito nele mesmo. Ele é Senhor. Antes que houvesse mundo, ele era. Ele é o eu sou. Que possamos buscar essa capacidade, que possamos buscar esse interesse de aprendermos mais do Senhor. E colocar muitas vezes o nosso ego, nosso orgulho, nossos prazeres momentâneos de lado para buscarmos a Deus, porque é isso que precisamos entender mais de Deus. Porque o que uma geração faz, a outra agarra, gente. Vai vir agora uma nova geração, mas vai vir de que forma essa nova geração? Vai vir uma geração que não vai conhecer a Deus? Vai vir agora uma nova geração que não vai compreender nada sobre o reino de Deus, sobre Cristo, sobre o aspecto os aspectos fundamentais do cristianismo, não vai entender nada. A que ponto nós vamos conviver com isso e aceitar essa situação? Está na hora de
colocarmos na salinha das crianças, lá na Igreja de Jardim já é assim, mas colocarmos e incentivarmos outros pastores a colocarem na salinha, não brincadeirinha de passa-anel, de quebra-cabeça, não, eles têm que aprender quem é Cristo. As crianças têm que aprender quem é Jesus Cristo, o que foi que Jesus Cristo fez. Parar de estar pintando, desenhando, não. Elas precisam saber de pequenas quem Jesus é. O mundo não vai perdoar elas. Bote isso na cabeça de vocês. O mundo não vai perdoar essas crianças. Vai minar com pensamentos tortos, com pensamentos que vai contra princípios de Deus. E os pais hoje estão de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Porque também os pais também são desinteressados. O culpado é você, pai. O culpado é você, pai, que não quer aprender nada sobre Deus para ensinar o seu filho. O culpado é você, que não sabe nada de Bíblia. Não conhece nada sobre doutrina bíblica, cristianismo. Como é que você vai instruir teu filho em graça, em conhecimento? Como, pelo amor de Deus, me explique como é que você vai ensinar o seu filho sobre Deus se você nem você mesmo sabe sobre Deus. Porque essa é a cobrança de Deus. Deus quer que ensinamos os nossos filhos, que vai ser outra geração, a amar a Ele também. Juízes capítulo 2, verso 10. A ira de Deus se acende por causa de... Para você pode ser besteira, porque você muitas vezes é um preguiçoso. Porque você é um preguiçoso, você não quer buscar o conhecimento bíblico. Por isso você pode achar até besteira. Mas a ira de Deus se acendeu sobre Israel, porque uma geração nasceu sem conhecer ao Senhor. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu sobre Israel. Quantos pais hoje não conhecem nada sobre Bíblia? Não têm interesse em conhecer, não querem fazer um curso de teologia para ensinarem as suas esposas, os seus filhos a amarem a Deus acima de qualquer coisa. Nós preparamos filhos, pessoal, é para o Senhor. Nós preparamos filhos para o Senhor. Você acha que seu filho está aí com você para quê? Para que aspecto seu filho está aí? Você acha que ele foi feito para viver para você? Ele foi feito para viver para o Senhor. É isso que ilumina nossas almas, gente. É isso que ilumina nossas almas. É essa certeza. É essa compreensão. De que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo traz essa iluminação para nossas vidas. É essa iluminação que nos capacita a buscarmos Cristo e amarmos Ele acima de qualquer coisa. É isso que diferencia o cristão. Se você não tem interesse em conhecer a Deus, se você não tem interesse em tirar um pouco, mínimo tempo em buscar a Deus, em conhecer a Ele acima de qualquer coisa, eu quero dizer algo a você. É duro, mas é a realidade. A Bíblia diz que aquele que se gloria em conhecer. Então muitas das vezes nós vemos pessoas que não têm interesse em conhecer a Deus. Tem pessoas que estão pouco se dizem amar com sua boca. Mas quando parte para a parte prática de querer, tipo, eu te amo, mas eu quero te conhecer. E não ficar com o teu braço cruzado, olha a tua vida, olha como tu estás. Estás perdido. Caindo em pecado constante, no mesmo pecado há anos, preso, mais de 2, 3 anos no mesmo pecado, e não muda, porque você que está aí ainda não se decidiu em querer buscar a Deus, clamar a Deus por misericórdia, para que Deus desperte dentro do teu coração o interesse de buscar as Escrituras, o conhecer divino de Cristo, da palavra de Deus, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade nos liberta. Essa verdade traz ânimo para as nossas vidas. Ela é o bálsamo das nossas almas. Salmo 119, no versículo 1 até o verso 6 e 7. O salmista diz: guardei a minha palavra, a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Veja só, ele guardou a palavra. E você guarda o quê? Que nem palavra tu gosta de ler. Tu vai guardar o quê? Nada, né? Por isso que estás aí em pecado constante. É isso que tem que te motivar a mudar. Tu ouvir isso aqui hoje e se ajoelhar aí no teu quarto, clamar a Deus por misericórdia. Para que Deus tenha misericórdia de você mesmo, porque a sua vida está um lixo espiritualmente falando. Está um lixo. Se não ora mais,
Você não quer se dedicar mais pelo reino de Deus. A sua vida agora é uma vida de pecado. Traindo a sua esposa, né? Olhando sites indecentes, curtindo coisas que Deus odeia, olhando coisas que Deus odeia, e você acha que está sendo aprovado por Deus e não está. Essa é a verdade. E você vai ficar aí de braço cruzado, olhando para a vida que você está vivendo e ainda ficar de braço cruzado achando que está sendo aceito ao Senhor. Sabe por que você vive assim? Porque você não teme a Deus. Porque se você temesse a Deus, você já tinha mudado a sua vida. Já estaria clamando a Deus dentro do teu quarto, por misericórdia. E essa é a verdade. É dolorosa, mas é isso que vai te libertar, porque a verdade liberta. Não a minha verdade, gente, mas a verdade de Deus. Pode prestar atenção, analisa aqui o aspecto do contexto. Veja só, vou só ensinar aqui um pouquinho como se faz uma hermenêutica e exegese ao mesmo tempo. Presta atenção. A hermenêutica, nós temos uma profundidade em compreendermos o que o autor quis dizer, certo? E a exegese serve para você compreender o que o autor quis dizer, usando a hermenêutica, e daqui a pouco você extrai aquilo que o texto está querendo dizer e agora expõe. Não é que você coloca algo no texto, você apenas extrai. A mesma coisa é uma laranja. Quando você pega uma laranja, você espreme, você está tirando o que tem de dentro dela. A mesma coisa é a palavra. Você vai espremer e tirar aquilo de conteúdo que tem e aplicar à igreja. Certo? Preste atenção no que é que Pedro faz. Olha que interessante. Pedro cobra a santidade aos cristãos, já no verso 13, 14, 15, 16. Ele cobra o cristão a viver uma vida santa, uma vida de agora nascida de novo, e não se amodar aos padrões antigos de vida, certo? E agora ele fala do sangue. Aí você entende aqui o quê? Que ele quis motivar os cristãos a, se estiverem vivendo aquela vida que viviam antes, abrir mão de tudo aquilo, porque um preço altíssimo de sangue foi pago. Vocês estão compreendendo o que é que Pedro quis dizer, gente? Por isso que texto sem contexto é pretexto para heresia. Se eu falasse aqui só do verso 18, eu ia falar aqui somente do resgate, mas eu expliquei o que o texto quer dizer, voltei no contexto para que vocês entendessem. Então o que é que tem que te motivar é quando você olhar para isso e dizer, um sangue foi derramado. Não foi brincadeira. A morte de Cristo não foi brincadeira. Não fique pensando que foi brincadeira, não, foi algo sério. Foi algo muito sério. A ira de Deus que é sobre Jesus Cristo. Sabe o que é a ira de Deus? O cálice espumou em Cristo Jesus. O cálice da ira espumou em Jesus Cristo. É tanto que ele disse, afasta-se de mim esse cálice, se possível. Mas não tinha como mais tirar aquele cálice de lá. Já era. Aí vocês veem quão sério é essa doutrina. Que não é brincadeira. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para ser aceitos pelos homens. Estamos aqui para defender a verdade e fazer guerra pela verdade. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Nós não podemos ver esses homens pregarem aquilo que eles querem e manchar esse sangue que é precioso. Esse sangue que foi para a cruz do Calvário. Nós não podemos ver esses homens, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo conosco. Não podemos ver as pessoas manipularem a graça e reduzindo a palavra de Deus a nada. Nós não podemos. É por isso que há um empenho meu e tem que ter seu também. Para quando chegar o momento oportuno de Deus, nós termos certeza daquilo que vamos falar. Falar com convicção, com propriedade. Porque nós não somos servos de homem algum, nós somos servos de Deus, nós nos servimos a essa sociedade da forma como ela quer que venhamos servir. Servimos a Deus para agradá-lo. Servimos a Ele porque nós o amamos. E porque compreendemos que o sangue de Cristo foi pago na cruz do Calvário. Veja, mas fostes resgatados. Esse resgate é algo tremendo. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Deus vai e nos resgata dessa situação. Nós estávamos em trevas, estávamos perdidos a ponto de revalarmos os nossos pés. Se isso
faltaria pouco para nós cairmos no abismo. Ele foi lá e nos tirou. Foi Ele que nos tirou. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Colossenses 1,13. Eu vos tirei das trevas e te transportei para o reino do Filho do meu amado, a luz no reino de Deus. A nossa mente hoje é esclarecida sobre essa verdade. Busque compreender mais sobre Deus. Deixe da sua preguiça. Deixe da sua preguiça. Se envolva nas Escrituras. Mergulhe nas Escrituras. Compre livros que glorifiquem a Deus. Ferramentas que vão te ensinar a amar a Deus acima de qualquer coisa. Descruza esses braços, para da tua preguiça. Vemos esses homens distorcerem as Escrituras e vamos ficar como? Calados. Vamos ficar aceitando tudo dessas pessoas. É isso mesmo? Foi para isso que Deus me chamou? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,16. Sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas você vai defender o quê? Se nem você sabe de nada. A partir de hoje, por favor, toma uma decisão na tua vida. Para de ficar aí de braço cruzado. Tua vida é um lixo. Faz quanto tempo que tu não lê tua Bíblia? Faz quanto tempo que tu não ora? Faz quanto tempo? É muito fácil você ouvir dentro da igreja aquilo que você quer ouvir. É muito fácil ver, daqui a pouco vai ter lives e mais lives aí, falando aquilo que você quer. Abre aí que você vai ver, gritando, dizendo, Deus vai profetizar, Deus vai dar... Olha para você ver, mas você não vê falar de pecado, de arrependimento, de regeneração, novo nascimento. Você não vai ver falar sobre essas coisas porque não interessa. O que interessa é quantas pessoas estão vendo. E eu não estou preocupado com isso, não. Eu comecei a fazer lives, primeiramente para alimentar o corpo de Cristo, e segundo, para proclamar o Evangelho. Gosta quem não gostar, mas a verdade está sendo pregada. Não vai não, está sendo pregada. E eu não vou blasfemar contra esse sangue, não, que não me tirou das trevas, não. Nunca que eu vou fazer isso, nunca. Nunca que eu vou estar aqui para agradar uma minoria, não. Uma massa pequena que quer ser agradada e ser passada a mão na cabeça, não. Não vou. Se você está em pecado, é isso que vai levar você para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Não vou estar aqui passando a mão na cabeça. Oh, olha aí, não sei o que. Cuidado. Cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Com Deus as coisas é sério. Com Deus as coisas é sério. Eu falei agora há pouco no vídeo, tá? Me perdoe que vou sair aqui do contexto só um pouquinho. Me perdoe mesmo, que não é a intenção, quero explicar o texto. Só saindo aqui rapidinho, eu falei no vídeo quantas lives, quantos pastores, né? Pastores. Eu vi dizendo no vídeo que não sabe de onde veio tal coisa. Peraí. Se não sabe, existe história fora de Deus? É assim agora? Existe história fora de Deus? Deus já não tem mais o controle das coisas, não? Acabou, foi? Meu Deus, aonde nós vamos parar? Por isso que fica a farra, as pessoas ficam tirando sarro da igreja. As pessoas brincam com o dinheiro da igreja, brincam com cura, brincam com profecia, brincam com tudo. Por isso que está os escárnios aí. Por isso que está o escárnio aí. Está na hora de nós olharmos para esses homens que não querem compromisso com Deus e com a palavra de Deus e começar a contestar essas pessoas. Começar a pegar a Bíblia mesmo e mostrar, ó, está errado. Te arrepende que está errado. E se você vê nesse contexto aqui que eles não querem aceitar, saia da igreja, porque esse pastor não ama as Escrituras. Ele está amando o ego dele. E não as Escrituras. Saia de lá. Você está com medo de quê? Está com medo de quê? Veja só, oferta 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue. Você não foi resgatado porque você quis, não. Foi o sangue de Cristo que te resgatou. Imagine se Cristo, sem morrer, sem derramar um pingo de sangue, acabou para todo mundo estaria no inferno. Tchau, acabou, fim de papo. Mas o sangue foi derramado para você ter um compromisso sério com Deus. E esse sangue já estava preparado antes que houvesse o mundo. Antes que o mundo existisse. Esse sangue já estava lá.
Eu coloquei aqui algo interessante aqui para que nós possamos meditar sobre esse sangue. Coloquei aqui no Novo Testamento, Nova Aliança, é ensinado que Cristo é o Cordeiro Pascual. Eu vou mostrar aqui a você, tá? Pascal, veja só. Mostrar aqui a você, em Romanos 3:25, você vai compreender aqui algo quando eu quero falar, tá? Você vai compreender. Veja só, o verso 23 e diante. Porque todos pecaram. Olha que coisa linda. Esse texto aqui é muito... Olha, as pessoas ainda não compreenderam esse texto aqui não, tá? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você quer ter a certeza do que esse texto quer dizer? Vai para um prédio bem alto, onde tem uma festa, onde tem droga, prostituição, adultério, que tem tudo tipo de desgraça que tiver que acontecer. Veja lá. Olhe com seus olhos e você vai compreender esse texto. Pois todos pecaram, estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Analise esse texto e você vai saber o que esse texto está querendo dizer. Veja só. Sendo justificados gratuitamente. Olhe, sendo justificados gratuitamente. Não precisa pagar para a salvação. Não precisa ter barganha para a salvação. Não precisa fazer qualquer outra coisa para obter salvação. É mediante Jesus Cristo de Nazaré. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Olha só, eu fui justificado por um favor imerecido. Ele me justificou por um favor imerecido. Eu não merecia ser justificado, mas Ele, pela sua misericórdia, me justificou. Por meio da redenção, olha, a redenção que há em Jesus Cristo. Ele me redimiu. Jesus morreu para me redimir. Então veio a justificação, nasceu-se a graça por causa da morte de Cristo. Por isso que nós não devemos brincar com coisa séria. Por isso que nós não devemos estar flertando com o pecado, dando ocasião à carne, porque veja só, a justificação, a graça veio por meio da redenção de Jesus Cristo. Veja o quanto é importante Jesus Cristo para a nossa vida, o quão é importante nós aprendermos sobre essa doutrina. É por isso que Pedro fala nesse aspecto: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O resgate aconteceu porque Cristo padeceu naquele madeiro. Ele padeceu a ira de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 53:10 que foi do agrado de Deus moê-lo. Se você hoje chegar numa geração que tem de crente, se você for fazer essa pergunta, dizer assim: quem foi que fez isso com Jesus Cristo? Sabe o que eles vão dizer, gente? Foi o diabo. Um exemplo, agora há pouco no carnaval, eu não assisto, mas eu vi os vídeos, né, as pessoas fazendo uma crítica de que colocaram uma escola de samba, colocou o diabo batendo em Jesus. Ah, meu Deus do céu. E os crentes, eu não sei o que, eu nem liguei. Não foi assim. E aquilo para mim não representa nada. Eles que tenham com Deus. Um dia a conta chega, né? Então para mim não serviu de nada. Porque não foi o diabo que deu em Jesus. Ele tinha poder para isso. E nunca vai ter. Tá, então você vê o nível que as pessoas estão biblicamente falando. Tá vendo? Elas acham que foi o diabo que fez aquilo com Jesus, mas não foi. Foi o próprio Pai que fez isso com Jesus. Foi a ira de Deus, não foi a ira do diabo não, gente. Pelo amor de Deus. 25. Aqui em Deus, olha só. Por meio da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus ofereceu como sacrifício, foi Deus que ofereceu seu filho como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. A morte de Cristo revelou a justiça de Deus. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. 26. Para demonstração da sua justiça no tempo presente.
para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Por que somos justificados mediante a fé? Porque hoje temos fé em Jesus Cristo. Então a ira de Deus ela é apaziguada. Então não adianta você dizer que tem uma fé em Cristo e querer viver uma vida promíscua. Viver uma vida para você mesmo. Viver uma vida no âmbito do seu achismo, né? Eu acho que tem que ser assim. Você não deve achar nada. A sua resposta se encontra nas Escrituras Sagradas. Está aqui a sua resposta. A resposta não vem do homem. A resposta vem de Deus, a palavra. A palavra que vai dizer como você deve andar. Não é o pastor, não é a igreja em si. É a Bíblia que vai dizer como você deve andar. 1 Coríntios 5, 7. Tá? Capítulo 5, verso 7. Diz assim, olha que interessante, olha que coisa linda. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento. Assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Olha só que interessante, olha que coisa linda. A doutrina do sacrifício de Cristo. Isso é a coisa mais bela. É isso que o cristão ele tem que buscar compreender. Esse sacrifício aqui. Temos que buscar a Deus. Pare de... É por isso que eu digo, as pessoas dizem, pastor, eu não vou porque eu não consigo vencer. A força não é sua. Você não abandona o pecado por força sua, não. É Deus que te capacita a vencer. Você tem que buscar força em Deus. O Cordeiro Pascual, veja só, o Cordeiro que foi sacrificado, que simbolizava lá no Egito, que morreu, Cristo simbolizou da mesma forma. Então o sangue dele hoje está sobre nossas vidas, Então é isso que nos diferencia do ímpio e do cristão, né? Por isso que somos cristãos. Por causa do sangue de Cristo, que ele padeceu no madeiro. E o sangue dele de forma espiritual está sobre nós hoje. É esse selo que vai garantir nossa entrada na eternidade. É esse selo. Por isso que você não deve confiar em você mesmo. Você não deve confiar em você, você deve confiar na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que as pessoas chegam para mim, né? E eu sou bem sincero, biblicamente falando, eu sou muito sincero. E elas chegam para mim e fazem uma pergunta, pastor, o crente perde a salvação? Filho, ele perde se ele se salvou sozinho. Aí ele perde. Mas se Cristo salvou, não. Falo isso com toda a propriedade, sem medo algum. João 10 diz que as ovelhas são minhas e ninguém arrebata das minhas mãos. Um eleito, gente, nunca perderá a salvação. Ele pode passar por altos e baixos, mas perder a salvação, nunca. Filipenses 1,6, aquele que começou uma boa obra em vossa vida, ele vai terminar. Se ele começou uma obra na tua vida, ele vai terminar. Clama a Deus para que Deus transforme sua vida. Clame a Deus para que você não venha confiar em você mesmo. Clame a Deus por força. O sensato constrói sua casa na rocha. Firme os seus pés em Deus. Pare de confiar em você mesmo. Eu via muito antigamente, né, uma falsa escatologia, dizia, não, eu vou para o mundo e quando Cristo voltar na segunda vez, eu vou para ele, porque a segunda vem para Israel. Eu ficava, meu Deus do céu, uma falta de conhecimento bíblico, né? Brincando com as coisas sérias de Deus. E ele só viu uma vez, besta. Só viu uma vez. Nesse daí ele vem, toma a igreja, leva para o julgamento, todo mundo vai, fechou-se tudo e acabou. Um vai para o inferno e outro vai para a eternidade. Acabou. Pare de confiar em você mesmo. Confie em Deus. Vamos para outro ponto aqui, tá? Verso 20. 1 Pedro. Diz assim o versículo 20. Olha, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Tipo, o sangue de Cristo não tinha mancha, tá? Não tinha defeito algum. Verso 20. Conhecido já antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Deus não criou o mundo
E então decidiu escolher Cristo para assumir o papel de Redentor. Deus o aprontou na eternidade, antes da criação do mundo, antes que houvesse mundo. Deus já saberia e sabe de tudo. Então o sangue de Cristo já foi conhecido de antemão, antes que houvesse mundo. Jesus estava já lá pronto para ser o nosso sacrifício e pagar pelos nossos pecados. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Tire isso da sua cabeça. Se você acha que quando Adão pecou, Eva pecou, você, ai Jesus, Deus, e agora? O que Deus fez? Não tinha plano B não, tudo já estava pronto para esse grande evento. É tanto que João revela isso, dizendo que ele estava no princípio. O princípio era Deus e o princípio é Deus, Jesus Cristo. João capítulo 1. Em 3,15 já tem a profecia, né? Que ele esmagaria, né, a cabeça da serpente. Está aí. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Até nossa salvação está no controle de Deus. Então Deus não criou o mundo. Eita, eu vou criar e agora o que é que eu faço? O que é que vai acontecer? Porque, gente, não existe história fora de Deus não. Tudo está em Deus. Entende, gente? É Ele que domina as nações. É Ele que faz todas as coisas. Quando Deus quer punir uma nação, Ele levanta governantes terríveis para governar a nação. Quando Deus quer apaziguar a sua ira, bota um governante, mais ou menos. Mas tudo está no controle de Deus. Nada está no seu controle. Amém? E outro ponto. Mas manifestado nos fins do tempo, em nosso favor, os cristãos são privilegiados, pois Deus entregou seu Filho para nos resgatar, no tempo certo, no tempo oportuno. Olha que coisa linda. Manifestado, eu vou fazer uma exposição aqui para que você compreenda aqui o termo, tá? Mas manifestado, tá? No fim dos tempos, em vosso favor. Esse tempo aqui, no fim dos tempos, não está ligado ao seu tempo. Está ligado, gente, ao Cronos. Melhor, Kairos, perdão. Cronos é o nosso tempo, então não está ligado ao seu tempo, Cronos, mas sim ao tempo de Deus, Kairos. Então, manifestado no fim dos tempos, ou melhor, nos tempos que há em Deus, em vosso favor. Então, o tempo de Deus manifestou essa graça sobre nossas vidas, que é o que? A redenção pelos nossos pecados, e Ele nos salvou da ira vindoura. Deus é misericordioso. Vamos para o verso 21, tá? Quero ser mais didático, tá, gente? 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha que coisa bela aqui, olha que coisa tremenda, preste atenção nisso aqui. Quero ficar aqui com um termo aqui, gente. Por intermédio dele credes, que o ressuscitou dentre os mortos e ele lhe deu glória. Veja só como isso é belo, veja como isso é interessante. Por que cremos em Deus? Por que praticamos a santidade? Por que praticamos a obediência? Essa pergunta nós temos que fazer constantemente. Nós não podemos deixar esse assunto de forma vaga em nossa mente. Você já se perguntou por que cremos em Deus? Aí a pergunta reflete um termo bastante interessante. Pausa aqui rapidinho, tá? Gente, do Instagram, falta só 20 segundos. Continua aí, tá? Que eu vou retornar novamente com outro vídeo online. Aí vocês acessem novamente. Amém? Quero explicar isso aqui, para nós darmos continuidade. E o pessoal do Facebook, por favor, aguarda só um pouquinho, que é o tempo que as pessoas voltam lá do Instagram. Fica atento aí, volta pra cá, tá? Não sai não, tá bom? Vai acabar agora e eu vou retornar. Amém? Então, essa pergunta tem que ser respondida dentro das Escrituras. Por intermédio dele, credes em Deus. Veja só, houve um intermédio, houve uma ponte, houve uma ligação. Não foi nada em vão para você ver. Gente, pelo amor de Cristo, entenda o quão importante é Cristo em nossas vidas. O quanto ele faz sentido em nossas vidas. Isso é muito belo.
veja só que se Cristo não fosse o intermediário, a ponte de ligação, não haveria uma crença em Deus. Porque quando diz assim, ó, por intermédio dele, credes em Deus, esse crer, como eu sempre explico constantemente, está ligado a crer todos os dias. E esse crer vem com a resposta da nossa vida prática. Por isso que você ama a Deus, por isso que você crê em Deus, porque o crer aqui não está ligado apenas no falar, no confessar, mas sim no praticar. Então quando você diz a mim, ó, eu creio em Deus, eu tenho que olhar para a sua vida e ver uma resposta prática e moral da sua vida em Deus. Eu não posso olhar para você e ver uma vida vaga, uma vida sem sentido. Ó, tem um texto aqui, ó, tem um texto que eu gosto muito, eu uso muito para evangelismo, para falar desse termo, para as pessoas crerem em Deus, que é o que? Veja só. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega. Tem umas versões, né, que eu acho bem interessante, que é: ninguém tem acesso ao Pai a não ser por mim. Olha como isso é interessante. Veja só como Pedro já se inicia mostrando-se que ele só tem acesso, ele só crê em Deus por causa de Cristo. Que ele só tem essa força por causa de Cristo. Não é algo vão, não é algo sem sentido. Tem uma resposta. Amém? Aí o termo, como nós aqui compreendemos, é, por meio de Jesus Cristo, o cristão vem conhecer Deus, o Pai. Você só conhece Deus. As profundezas do conhecimento divino que estão nas Escrituras você só conhece porque Deus iluminou tua mente por meio de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse em sua vida, se Cristo não estivesse em vós, você não teria possibilidade alguma de conhecer a Deus. Então essa certeza é que nos capacita a vivermos para Deus, para vivermos para a glória de Deus. É essa certeza que nos dá motivação, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, essa ponte de ligação entre o homem e Deus, esse intercessor, Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, que é a verdade e a vida, nos fez conhecer o Pai. E hoje nós podemos chamar Pai por causa do quê? De Deus, por causa desse acesso que Ele nos ofereceu em graça. Então por isso que quando nós olhamos para esses textos, nós já vemos a plenitude de Cristo, a supremacia de Cristo, a divindade de Cristo, e o quão Cristo é importante para o cristão, e ele tem que ser o centro da vida do cristão. O cristão não pode andar errante, ele não anda sem saber de nada, ele anda na certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados, e ele é o intercessor, é o intermediário, é ele que liga nós a Cristo, a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que temos que amá-lo acima de qualquer coisa. Olha a importância dele para nós, o corpo de Cristo. Olha a importância. Por isso que temos que se devotar plenamente a Deus. Por isso que temos que compreender o quão Deus é importante para nós. Mas nós só vamos compreender isso quando nós se aprofundarmos nas Escrituras e vermos a beleza dos ensinamentos de Cristo para nossas vidas. Aí eu coloquei aqui outro ponto também, outra pergunta, por isso que quando você estiver lendo a Bíblia, por favor, faça perguntas. Tá? Anote-se perguntas. Por que eu creio em Deus? Por quê? Então começa a se perguntar. Um exemplo, o verso 21 diz, por intermédio dele credes, tipo, por intermédio de quem? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez para me crer em Deus? Porque ele é intermediário. Começa a fazer perguntas para você crescer nesse conhecimento. Também outro ponto, por que cremos em Deus? Eu coloquei aqui, porque ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Veja só, ele é um intermediário. É ele que nos liga a Deus. Mas ele tem esse papel porque ele morreu e Deus aceitou o seu sacrifício ressuscitando no terceiro dia. Então por isso que a crença nasce no nosso coração. Imagine-se só se Cristo apenas morresse e ele não tivesse ressuscitado. Nós não teríamos acesso ao Pai. Porque o Pai não aceitou o sacrifício do Filho. Mas aprove Deus aceitar esse sacrifício. E hoje nós cremos em Deus. Então por que cremos? Porque ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. O próprio Pai ressuscita Cristo dentre os mortos. E nos faz crer agora nele mesmo. No Pai. Amém?
Terceiro ponto aqui, que é um terceiro ponto fundamental aqui, que eu quero aplicar aqui uns termos, tá? Vamos fazer aqui uma análise muito importante em alguns textos fora de Pedro. Que no Novo Testamento aprendemos de forma desbravadora a doutrina da ressurreição de Cristo. Preste atenção, que isso é muito interessante, veja só. Se você aqui que tem uma certa familiaridade com as cartas paulinas, Atos, as cartas petrinas, joaninas, Hebreus, tá? Se você tem essa intimidade com essas cartas, se você já leu cada uma delas, você vai ver o quão os apóstolos, os discípulos, tocavam no assunto da ressurreição. Você já prestou atenção com quão importante essa doutrina era naquela época, como também é hoje, né? Não, ela não é hoje tão massacrada na nossa geração, mas nessa geração aqui, que foi uma geração bem recente após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela era muito massacrada e contestada se Jesus Cristo realmente ressuscitou. Porque os judeus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em absolutamente nada disso. Eles acreditavam apenas como morria, eles acreditavam como hoje tem a linha espírita, crer, né? Que na reencarnação, que é algo que não é bíblico. Tá? A Bíblia diz em Hebreus 9:7 que foi ordenado morrer apenas uma vez e depois é o julgamento. Então não tem morreu e reencarnou em alguma coisa. Não tem. Isso não é bíblico. Né, gente? Isso não é bíblico. Então os judeus queriam dessa forma, que morria, ressuscitava, ou melhor, reencarnava em outra pessoa, enfim, em qualquer outra coisa. Tá? Então aqui era contestado muito. Então Pedro, ele defende isso constantemente. Os apóstolos defendem essa questão constantemente. Por quê? São questões cruciais, porque era o pilar do cristianismo. Era o pilar da fé cristã. Como eu sempre digo, a ressurreição é o hino nacional da igreja. Quando você fala sobre isso, é como se você está cantando um hino. Você está defendendo a ressurreição de Cristo. Amém? Então, quando você olha para esse aspecto aqui, você vai ver aqui nos textos, eu vou ler aqui cada um deles, de forma rápida, o quão foi tocado esse assunto. Veja só, eu vou começar em Atos 2:24. Veja só, Atos 2:24. O nosso amado médico, né, irmão em Cristo Jesus, Lucas, 2:24 diz assim, ó. Verso 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por quem? Por Deus, entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele. Como vocês bem sabem, que as pessoas que estavam ouvindo isso tinham conhecimento que Jesus tinha feito tais coisas. Para você ver, vocês sabem disso, vocês não são leigos, vocês sabem dessa situação. Verso 23. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Olha só, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, que ele já ia ser entregado, ia ser morto e ressuscitar. Amém? Vós o mataste, olha só, vocês o mataram, crucificando-os pelas mãos de ímpios. Olha só, vocês o mataram. 24. E aqui a gente encerra em Atos. E Deus o ressuscitou. Olha só, quem ressuscitou Cristo? Deus. Ou melhor, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que ele fosse detido por ela. A morte não tinha como e a possibilidade de ter Jesus Cristo para si. Ela só sentiu o gostinho por um pouquinho de tempo, mas Cristo já estava predestinado a ressuscitar. Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. A morte não deteu Jesus Cristo. A pedra rolou no terceiro dia e trouxe a vitória à igreja. A igreja hoje é vitoriosa por causa desse momento, desse cenário aqui de ressurreição. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Romanos 4:23, olha que interessante. Veja só o que o apóstolo Paulo fala nesse contexto. 4:23 até o 25. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça.
Mas não é por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos, olha, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui o termo está dizendo, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus Cristo. Quem foi que ressuscitou Jesus Cristo? Deus. Nós vemos isso agora no texto passado. 25, ele foi entregue à morte. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Nós que transgredimos a lei de Deus. Nós que ferimos a lei de Deus. E olha o resto do texto. Ó, e ressuscitados para a nossa justificação. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Morreu por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E foi ressurreto ao terceiro dia para a nossa justificação. Por isso que Deus nos aceitou por causa da ressurreição de Cristo. Que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Outro ponto. Deus ergueu Jesus Cristo dentre os mortos e o glorificou. Esse é o ponto-chave. Essa é a questão no qual nós temos que compreender e se aprofundar nela, porque Deus ergue Jesus Cristo dos mortos e o glorifica. A ponto de que, se você estudar sobre esse termo da glorificação, você vai ler os Salmos e vai compreender que as portas do céu só se abrem para Cristo. Ó, com portas, né? Você lê o Salmo, você vai compreender Salmo 2. Que o termo está ligado a Jesus Cristo, que foi o único que teve a graça, que as portas só foram abertas para Ele. Não foi abertas para ninguém mais, mas sim para Jesus Cristo. Isso é a coisa mais bela que temos que maravilhar nesse texto. Que Deus o glorificou. Outro ponto. Deus o exaltou ao dar-lhe um nome sobre todas as coisas que Deus criou. Veja só o texto de Filipenses, olha que interessante. Filipenses 2,9 diz assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus fez com que o nome de Cristo fosse todo nome. Por isso que temos que amá-lo acima de qualquer coisa. Por isso que Ele é Senhor de nossas vidas. Por isso que temos que se humilhar diante da presença dEle. Por causa disso. Creio que seja outro ponto, tá, gente? Último ponto. Deus que predestinou Cristo na eternidade para ser o nosso Redentor, pois não podia entregá-lo à morte. Cristo não foi detido pelo poder da morte, pois Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Esse é um ponto que nós devemos compreender, amém, gente? E para finalizarmos a nossa ministração, eu quero que você se atente a esse termo aqui, que é o ponto final desse verso. Que é um ponto, gente, que sinceramente é muito belo. Olha que interessante. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória. De modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja só, eu coloquei aqui um termo bem interessante. A implicação é que, na ressurreição de Jesus, o cristão tem garantia de que ele também será erguido dentre os mortos. Veja só. De modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja só, a minha fé, a minha crença, a minha esperança é em Deus, sabendo que Deus é poderoso para me ressuscitar naquele último dia. Estaremos com Ele naquele último dia. Deus é poderoso para fazer isso. Se Ele ressuscitou o Filho no terceiro dia, Ele também vai nos ressuscitar, nos deixar o corpo glorioso, para estarmos com Cristo, para participarmos das bodas do Cordeiro, para que possamos estar com Ele de eternidade em eternidade. E é isso que tem que nos motivar. Nada se compara com a glória que é divina, nada, absolutamente nada. Abre 1 Coríntios 13, ou melhor, 15, 13, por favor, e eu encerro, tá? Com esse texto. Que leiam esse texto em casa aí, por favor, que é onde Paulo defende a ressurreição de Jesus Cristo.
Paulo vai fazer uma exposição bem clara sobre a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando a importância da ressurreição. E que o cristão tem que crer nela de forma absoluta. Amém? Veja só. 1 Coríntios 15, versículo 13 até o verso 19, diz assim: mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo está afirmando, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Por isso que ele é as primícias daqueles que dormem. Amém, gente? Porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. Ele é a primícia. Amém? Não é porque ele é o primeiro que ressurgiu, não. É porque ele ressuscitou primeiro em glória. O corpo dele foi glorioso para a eternidade. Amém? Verso 14. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Tipo, se Cristo não ressuscitou, por que eu vou estar pregando? Por que eu vou estar crendo em Deus se ele não ressuscitou? Então Paulo fala sobre isso. Verso 15. Assim somos também considerados falsos testemunhos de Deus. Tipo, se ele não ressuscitou, nós somos falsos testemunhos de Deus. Afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou. Se de fato os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Olha que coisa bela. Se ele não ressuscitou, gente, estamos mortos ainda nos nossos pecados. Olha, misericórdia. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Misericórdia. 19. Encerro. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais miseráveis e indignos de toda compaixão entre todos os homens. Se você espera Cristo apenas aqui em vida, você é o mais miserável de todos os homens. Você tem também que esperar Cristo também na sua morte. Não tenha medo de provar a morte, porque todos nós um dia iremos provar. Todos nós. Mas tenha certeza que Cristo estará conosco até o fim. E é isso que nos motiva. E era isso que motivava a igreja, e era isso que Pedro queria passar para a igreja. Que Cristo ressuscitou entre os mortos e virá nos buscar. E não nos deixou órfãos. Ele vai voltar. Só deu glória somente a Deus. A glória. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai. Te louvo, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando o teu nome, Pai. Que possamos abrir mais e mais a tua presença e da tua graça. Nos molda, nos transforma e nos dá ânimo para que possamos viver uma vida de obediência e graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Pessoal, vocês que tem aí e-mail, né? Por favor, vá lá no YouTube, entre lá no canal Evidenciando o Evangelho e se inscreve, por favor. Vamos dar uma força lá no canal, tá bom? Tem lá já umas ministrações. Curte lá. Eu sei que é uma luta, chegar a 1000 inscritos é uma luta. Porque se nós formos fazer um culto online, tá? Seria muito importante, porque futuramente, até na igreja também, quando nós retornarmos, passar tudo isso, podemos colocar uma internet na igreja e fazer cultos online para todo mundo ter acesso. Porque infelizmente na sua cidade, às vezes, não tem uma igreja bíblica. Só tem igrejas que distorcem as escrituras, e você que tem um compreendimento bíblico, você não tem essa paciência de estar num lugar desse, tá? Então você tendo uma igreja que transmite um culto positivo, centrado em Cristo, isso vai te ajudar bastante, tá? Eu não estou aqui incentivando você a ficar desigrejado. Também não é bíblico. Se a sua cidade não tem uma igreja bíblica, muda de cidade, vai para uma cidade onde tem uma igreja bíblica, tá bom? Porque o mais importante é o alimento espiritual sobre a tua vida, não é o teu conforto, é o alimento espiritual, porque é isso que vai te sustentar de eternidade em eternidade, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, amém, gente? Vamos ver aí se a gente faz aí umas devocionais, tá? Em breve. Foi muito boa a devoção, eu gostei muito, tá? Eu sei que é um pouquinho cedo, mas às vezes a gente tem que esmagar a carne da gente para poder fazer uma devocional a Deus, tá? É curto, gente, é uma devocional de 25 minutos, 30 minutos, porque é muito importante nós começarmos o dia com Deus, muito importante mesmo, amém? Que Deus abençoe vocês. No que precisar, fala no meu direct, tá? Fala no meu WhatsApp, pega no WhatsApp, faz
que você se sentir confortável, se você vai conversar, desabafar, pedir um conselho, estou aqui para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e eu agradeço vocês estarem aqui conosco. Amém? Deus seja louvado.